E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o João, bem-vindos aqui a mais um vídeo no Diário do Leão e hoje nós vamos noticiar aqui a venda do zagueiro Wagner Leonardo, né? Infelizmente, tá bom, vou ser bem sincero, não queria trazer essa notícia aqui, mas novamente vou pedir para você deixar o seu like já no início do vídeo porque ajuda bastante a gente e com isso a gente pode chegar a mais pessoas, né? Vocês podem perceber que eu estou um pouco triste, estou visivelmente triste porque, de verdade, a venda do Wagner Leonardo abala a estrutura, tá certo? E bom, pior ainda é para quem o Vitória vendeu. O Vitória vendeu para o Grêmio o zagueiro Wagner Leonardo por 4 milhões e meio de dólares, tá certo? Ou seja, 26 milhões de reais e 80% do atleta. Então o Leão ainda continua com 20% do jogador. Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Um mês e 4 dias atrás, o Wagner Leonardo ele posta que história não se vende e que ele fica no Vitória. Tá ok? E hoje ele chega e faz isso. Deixa eu ajustar aqui a câmera. Pronto. Ele chega e faz isso, né? E eu vou ler aqui especificamente o que o Vitória disse sobre isso. O Vitória fez o possível para a permanência do seu capitão, mas o atleta demonstrou interesse em seguir carreira longe de Salvador. Cara, eu tô falando sério, eu não sei o que dizer. Eu, João, não sei o que dizer. É triste, pô. O Vitória se envolve numa situação completamente ridícula com o Grêmio. O presidente do Vitória, Fábio Mota, ridiculariza o Grêmio, dizendo, exaltando o Internacional, que rival que atendeu as expectativas do Vitória, falando que não ia vender o jogador, e ok, aceitou aquilo ali, e chega e vende novamente para o Grêmio. Tudo bem, teve um acordo com o Esteves, que a gente já sabia que ia sair, mas ele chega e vende para o Grêmio por um valor que não é nem 10% da multa nacional do Wagner Leonardo, cara. A multa nacional do Wagner Leonardo era de 350 milhões. Se o Vitória vendesse por 10%, eu entenderia. E eu falaria, poxa, 35 milhões, válido. Válido, de verdade. Agora o Vitória vendeu por 26 milhões de reais o Wagner Leonardo. Não é pouco dinheiro, mas poderia ter sido mais. Entende? Muitas pessoas estão falando aí, nossa, vendeu por 26, por que não vendeu para o Bahia por 35, por 40 milhões? Bom, 2 pontos. Primeiro, o Bahia não chegou a fazer proposta pelo jogador. Tá ok? O Bahia não chegou a fazer proposta. Segundo, o Vitória na época tinha apenas 50% de direitos do jogador. Então, direitos econômicos, né, do jogador. Então, se o Vitória o vendesse por 40 milhões, por exemplo, para deixar um número arredondado, o Vitória teria apenas 20 milhões. Entende? Então, não, até mesmo nesse sentido, o Vitória saiu com mais dinheiro do que supostamente sairia anteriormente. Mas, cara, não dá pra acreditar, tô falando sério. O Vitória abala bastante a estrutura. Se a gente pensar nos pilares de 2024, a gente já perdeu 3. Os pilares eram Wagner Leonardo, Lucas Esteves, Mateuzinho e Alejandro. O Alejandro nunca foi nosso, tudo bem, mas a gente não conseguiu mantê-lo aqui. O Esteves foi uma briga ridícula, foi uma situação ridícula para um atleta, para um empresário e para um clube que se diz profissional e mais uma vez, para mim, na minha opinião, mostra amadorismo. Porque se você tem 100% dos direitos econômicos de um jogador, 100, e você chega e fala que vocês não vão vender anteriormente, por exemplo, o Lucas Esteves, porque não é porque o jogador quer sair que ele vai sair. E aí quando você chega um jogador que poderia lhe render mais dinheiro ainda, tá certo? E vende ele por um valor menor com a seguinte justificativa: mas o atleta demonstrou interesse em seguir carreira longe de Salvador. Isso não existe. Isso não existe. Tá certo? E agora, você mesmo, torcedor do Vitória, você vai ouvir coisa de torcedor do Grêmio. E com razão. Porque eles levaram 2 jogadores nossos, 2,
E assim, jogadores importantíssimos. A nossa zaga do lado esquerdo, ó, nova. Não vai mudar em nada pra gente. Em nada. Vocês não entenderam isso? A gente tem o Hugo e o Jamerson que vão lutar pela vaga porque a gente não sabe quem é o titular. E de zagueiro canhoto, nós temos Zé Marcos. Zé Marcos foi mal na partida que ele jogou. Ele foi mal. É ridícula a situação. Essa situação é ridícula. Bicho, eu não sei nem o que falar, velho. Eu não sei nem o que falar. Se mais cedo eu cheguei e falei, poxa, o Vitória está construindo um time competitivo e tudo mais, eu retiro o que eu disse. Isso é uma situação de amadorismo. O clube como o Vitória, que está em uma reconstrução, você não vende os seus pilares, tá certo? Você não vende. A gente não pode contar só com o Mateuzinho para ser pilar, a gente não pode contar só com o Arcanjo, com o Claudinho. Arcanjo esse que quase saiu no início do ano, pro Fluminense. Lembrem disso. Porque o Vitória, porque o jogador queria sair e o Vitória foi. Então assim, vai ser que nem antes, que nem antigamente. Quer levar, leva. Preço de banana. Não é assim que funciona, meu amigo. Não é assim. Tá certo? É um baque tremendo pra mim. Eu tô sendo bem sincero. É um baque pra mim. Essa venda de de Wagner Leonardo. E eu nem sei direito. Tô sendo bem sincero aqui. Deixa eu ajustar aqui a câmera. Eu nem sei direito, velho. O que falar disso tudo. Só sei que eu tô revoltado. Que eu não gostei dessa decisão. Não é porque o jogador não quer continuar aqui que ele vai sair e vai sair assim de boinha. Porque a informação foi divulgada pela Ascom foi que o Wagner Leonardo não participou das atividades, que ele foi no clube, ao CT, pela manhã para finalizar as negociações e foi embora. Acabou. Acabou o Wagner Leonardo. O cara que foi na TUI, o cara que era identificado, acabou. Meu amigo, que ídolo é esse? Não existe. Não existe. O Vitória tem que aprender a valorizar seus jogadores. Quer um exemplo? Olha o Bahia aí. Olha o Bahia vendendo seu reserva por 50 milhões a um time europeu. Olha o exemplo. E eu digo mais. Se o Vitória tivesse vendido o Wagner Leonardo por esse mesmo valor, olhe bem, pelo mesmo valor, para um time europeu, e ainda mantendo 20% de direitos econômicos do jogador, seria outra situação. Seria outra situação. Porque a gente não estaria vendendo para um concorrente direto que está em Sul-Americana, que está em Brasileirão. E que anteriormente, coisas de. Essa foi a pior semana do Vitória. Na mesma semana que sai questão de Esteves, que sai questão de Wagner Leonardo, o Vitória tá nessa situação, amigo. Tá certo? Essa é a situação do Vitória hoje. Vendendo um jogador por acordo, porque ele foi pra justiça, e na minha opinião, o acordo de Wagner Leonardo tem alguma coisa a ver com isso. Eu vou ser bem sincero aqui, para não levar o Vitória na situação de justiça, alguma coisa. Para mim pode ter sido sim. Colocaram um acordo, não, então vamos vender também o Wagner Leonardo para vocês por tal valor, não sei o que lá. Mas o Vitória acha que o valor que vai receber por Wagner Leonardo foi o suficiente, é mais uma demonstração de amadorismo. Isso não existe. Eu não tô falando pra você cancelar seu sócio, eu não tô falando pra você queimar sua camisa, não. Porque eu aqui, ó, eu continuo comprando camisa. Eu continuo torcendo. Domingo, se Deus quiser, estarei no Barradão. Então, assim, é triste, mas a vida segue. Jogadores sempre vão vir, sempre vão embora. Realmente, eu não tô chateado com o Wagner. Tá certo? Eu posso estar aqui com um pouco de raiva, mas eu não tô chateado. Eu tô chateado com o Fábio Mota e com o Maneca. O senhor Manuel Tanajura Neto. É com você também. E assim, a gente daqui a pouco vai ver um áudio de Fábio Mota de novo, falando sobre a venda de Wagner Leonardo. Mas se ele mesmo fez uma coletiva de imprensa para falar que não iria vender o jogador pro Bahia, ele, na minha opinião, ele tem que chegar e fazer uma coletiva de imprensa sobre essa situação. Ele tem que fazer uma coletiva sobre essa situação, porque não existe, meu amigo. Não existe. Isso é ridículo. Você chegar e vender um jogador dessa maneira, por esse valor, e para o clube que foi. Nada contra o Grêmio. Não estou falando nada. Quem for gremista que me assiste, Gustavo aí que me assiste, velho, não é nada contra seu time. É contra o presidente do meu. Que situação, meus amigos. Bom, esse não foi o vídeo que eu queria fazer. Em minha vida,
iria querer fazer um vídeo falando da saída de Wagner Leonardo, ainda mais pelo valor que foi e para o Grêmio em uma situação de briga recente com o Grêmio, tá certo? Não foram divulgados ainda os valores, então a gente não sabe sequer se o Grêmio vai pagar à vista, tá certo? Não sabemos se o Grêmio vai pagar à vista e isso é preocupante, porque nós temos 14 dias para a janela de transferências fechar. E se a gente não fez isso em meses, a gente vai fazer isso em 2 semanas. Vocês acham mesmo? Eu não acho. E sendo bem sincero, eu não iria atrás de zaga, eu iria atrás de um atacante agora. A gente agora, dependendo do valor que o Grêmio pagar de entrada, a gente pode ir atrás de Mastriani, a gente pode realmente negociar com o Daverson, que recebi novamente uma notícia do Yuri Andrade, que as negociações realmente estão acontecendo. Não tenho mais informações além disso, mas vou torcer para que isso aconteça, né? O Vitória vai precisar, porque se você parar para analisar, a gente começa o ano de 2025 com um elenco pior do que o de 2024, na minha opinião, tá certo? Bom, é isso, desabafo de hoje, tristeza de hoje, semana péssima para Fábio Mota, na minha opinião. E é isso, não tenho muito o que falar. Vou pedir para você deixar o seu like no vídeo, não pela notícia, mas pelo conteúdo que a gente tem trazido aqui para vocês. Então é isso, muito obrigado. Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que é que você achou de toda essa situação. Eu também tô triste, tá? Eu tô com raiva, já adianto logo para vocês. Mas é isso, vida que segue. Até a próxima, muito obrigado por assistir até aqui e tchau.